Temos que votar estaca zero. Qual é o crime que foi cometido? Estão fazendo justiça? O judiciário está fazendo justiça? Você consegue nomear, você que segue a política, consegue nomear exatamente quais são os crimes imputados em todo esse grupo? Uma parcela que já está exilado, o presidente Bolsonaro que está encarcerado, nós sabemos exatamente do que se trata? A verdade é que não. Acho que se fizer uma enquete popular, acho que a maioria da população não sabe por que está se travando esses inquéritos e essas criminalizações e esses cárceres dessas personalidades. Mas nós que acompanhamos a política sabemos, é um processo político, é uma grande farsa. É uma grande farsa. Então não há que se validar nenhuma etapa da farsa. Não há que se avançar aqui na análise do que está se tratando. Tem que votar na estaca zero. Trata-se de uma farsa política e como farsa política deve ser tratada. Então tudo que deriva desta consciência e conclusão, fica claro o que se deve fazer. Deve se contrapor o que está acontecendo no STF. Deve se contrapor o porquê que o STF está agindo dessa maneira. Deve se contrapor o poder que cada juiz tem de agir da maneira que ele está agindo, sem nenhum limite. Aí você fala assim, então é uma pessoa que está indo fazendo coisa ruim lá, é só tirar o malvadão que a coisa se resolve. Não! O sistema deteriorou para isso. O sistema permite isso, quer ver isso. Ele praticamente dá um aval. Juízes, ajam como tiranos sobre a população, sobre os opositores políticos, representem uma agenda política que é completamente utópica e que vai colocar vocês no poder absoluto para sempre. Qual juiz não se encantaria com essa missão? Pô, é exatamente isso que está na mesa. Então, se nós não debelarmos e nós não voltamos a estaca zero e falar assim, isso tudo é uma farsa, e já é um consenso de diversos juristas nacionais, políticos nacionais, observadores também nacionais, assim como internacionais, de que trata-se de uma farsa política, predicada em uma necessidade política de se livrar da oposição para a próxima eleição, que é daqui a alguns meses. É isso que está acontecendo. Então, é nesse intuito que eu não quero nem especular, entrar no detalhe aqui da tornozeleira. Eu acho isso tão humilhante, porque já estamos no enésimo grau de absurdo, que eu já perdi a conta, quantos graus está elevado o absurdo, né, nesse quesito. E eu trato isso como uma farsa. É risível esse momento. A história vai olhar para trás, olhar para esse momento de período do país e vai questionar, cadê os líderes, cadê a sociedade brasileira? Cadê os líderes políticos? Cadê o bom senso para evitar, olha, esse descalabro absoluto de ter um país riquíssimo, uma sociedade maravilhosa, mas entregue para criminosos, entregue para uma agenda tirânica e que concentra cada vez mais poder na mão deles, com aval de todas essas instituições sociais e políticas. Isso é um absurdo e todo historiador no futuro vai olhar como tal. Então a gente tem que declarar isso como farsa, registrar isso de uma maneira muito clara e, a partir disso, tomar as decisões. Então, uma das decisões que o PL está tomando é essa questão de voltar a botar a anistia em voga. Vamos lembrar que no passado recente, alguns meses atrás, tínhamos uma boa movimentação, um bom momento para conquistarmos a anistia. E temos a adesão dos parlamentares. A verdade é essa, os parlamentares querem votar a anistia, entendem isso como errado. A maioria dos parlamentares entendem não só o que o judiciário está fazendo, nessa questão desse caso farsante aí, mas em todas as ações do judiciário, como já ter ultrapassado os limites, em que o judiciário é o grande desestabilizador da República. A gente tem a anistia como pauta para se aprofundar, a questão do Mota, do Alcolumbre, se pode cair uma oportunidade para esse projeto avançar, até por conta disso, a gente sabe como é que as coisas funcionam. Mas um dos documentos que vão ficar para a história, como você citou, são esses votos, né? São os anais ali das decisões e dos julgamentos. E tem mais um trecho aqui do voto do Flávio Dino. Eu vou querer até que o Ricardo Gomes, nosso advogado aqui da mesa, comente depois. Que ele diz o seguinte, olha só, com efeito, a experiência recente demonstra que grupos mobilizados em torno do condenado, frequentemente atuando de forma descontrolada, podem repetir condutas similares às ocorridas dia 8 de janeiro.
Há risco concreto, portanto, de que tais indivíduos tentem adentrar o condomínio, violando o patrimônio privado, ou se desloquem a prédios públicos situados nas proximidades. Ricardo, então aqui, mais uma vez, esse argumento, né, de que a vigília, né, a concentração de pessoas, poderia fazer parte aí de um grande plano para o Bolsonaro se aproveitar e fugir. Como é que você, até com um olhar aqui mais jurídico de advogado, viu esses votos também da primeira turma? Renato, a grosso modo, este trecho que tu acabaste de ler do voto de Flávio Dino é um trecho que torna fora da lei qualquer manifestação bolsonarista. É isso. A interpretação que eu faço desse voto de Flávio Dino é que qualquer manifestação a favor de Bolsonaro está sendo interpretada pelo Supremo Tribunal Federal como um risco à estabilidade social, à paz social, um risco à democracia, um risco aos prédios públicos, um risco até à propriedade privada. Ou seja, o Supremo, este voto de Flávio Dino, se torna a jurisprudência base do Supremo Tribunal Federal, é um voto que diz, quase que com todas as letras, que uma manifestação bolsonarista é fora da lei por excelência. Ela é mal intencionada por excelência. Pode botar de novo, Renato, pedir para a produção pôr na tela, eu quero frisar as palavras, né, antes desse trecho, né, esse primeiro que já veio à tela. Não, esse outro que acabamos de ler, em que ele compara essa manifestação aqui. Como a experiência recente demonstra, ou seja, depois do 8 de janeiro, grupos mobilizados em torno do condenado, ou seja, manifestações bolsonaristas, frequentemente atuando de forma descontrolada, até a Guta Pini levantou um ponto aqui, olha, se é descontrolado é porque não está sob o controle de ninguém. Se o 8 de janeiro foi descontrolado, então Bolsonaro foi condenado pelo quê? Se foi um descontrole e não um comando para acontecer o 8 de janeiro, né? Só aqui já tem uma contradição. Mas vamos lá. A experiência recente demonstra que grupos mobilizados em torno do condenado podem repetir condutas similares às ocorridas em 8 de janeiro. Ou seja, daqui para frente, qualquer mobilização bolsonarista pode repetir o 8 de janeiro. Há risco, e aí esse risco que é mais do que abstrato, ele diz que é concreto. Há risco concreto de que tais indivíduos tentem adentrar o condomínio. Tirou da onde essa prova? Qual é o elemento de prova que diz que havia um risco concreto? Saiu da cabeça do Flávio Dino e não dos autos. Cadê a mensagem que foi pega, a declaração de alguém dizendo assim, nós vamos entrar no condomínio? Então não há risco concreto, não, pode ter um risco abstrato, inventado, criado, violando patrimônio privado ou se desloquem a prédios públicos situados nas proximidades. Bom, então nenhuma manifestação bolsonarista pode acontecer nas proximidades de qualquer prédio público no Brasil. Como o Estado brasileiro é gigantesco, mastodôntico, elefantíaco e espalhado pelo país inteiro, está fora da lei manifestação bolsonarista no Brasil, porque virou um risco. E assim é que se transformam essas decisões individuais, se transformam numa jurisprudência em que um regime torna fora da lei a manifestação do pensamento de um grupo específico. Não foi por outro caminho, senão esse, que a Nicarágua terminou perseguindo o cristianismo, perseguindo missas, perseguindo manifestações cristãs, porque se tornou, são grupos que estão se reunindo para conspirar contra o governo. O governo passou a fechar a igreja, prender padre, porque estavam conspirando contra o governo. Ou seja, nós estamos assistindo aqui nada mais, nada menos do que a declaração de que manifestações pró-Bolsonaro são fora da lei no Brasil, pelo risco de repetir-se o que aconteceu no 8 de janeiro. Ou seja, 8 de janeiro serviu não só para condenar para o passado, mas também
continuará servindo, pelo que demonstra a decisão de Flávio Dino, o voto de Flávio Dino, continuará servindo como um parâmetro de proibição do exercício da opinião, da democracia e do direito de livre manifestação, do direito de reunião para fins pacíficos que a Constituição garante. O voto de Dino virtualmente revoga a liberdade de manifestação e de reunião em espaço público para fins pacíficos para os bolsonaristas. Ou seja, para Dino, depois do 8 de janeiro, a Constituição só vale para os amigos, para os inimigos. Aliás, é a frase que muitos presidentes na América Latina, a eles se atribui essa frase que era aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Na verdade, aqui o que Flávio Dino está fazendo é aplicando a frase de Perón na Argentina, que disse aos amigos tudo, aos inimigos nem justiça. É isso, Renato. O que está aqui no YouTube é só a pontinha do iceberg. Se você quer mais conteúdo, quer aprender a debater, quer refletir, quer conteúdo de especialistas, assine, torne-se membro e aproveite, tá? Eu tô fazendo questão de repetir essa oferta porque já são muitos anos aqui no Brasil Paralelo e, de fato, a gente coloca a verdade em primeiro lugar. Nunca fizemos uma promoção desse tamanho, nunca demos um desconto desse tamanho.